importante a gente saber onde nós estamos, né? Por isso que eu perguntei isso. Se nós estamos mergulhados, né, nas paixões humanas, na massificação, em tudo que a gente ouve, né? Tudo que a gente vê, se é muito pelo externo, se nós estamos sendo um produto do meio, ou se a gente está agindo. E se nós estamos agindo, é como o Sidney falou, é dentro do nosso dia a dia, né? É todo dia. A gente tem que parar e pensar o que eu fiz da minha manhã, o que eu fiz da minha tarde, o que eu fiz hoje à noite, né? E o que eu vou fazer daqui para frente, né? Em termos espirituais, assim, nós criamos metas espirituais, como a gente cria metas para a matéria. Igual cada um de nós aqui temos uma profissão. Nós fomos atrás, nós trabalhamos, a gente foi buscar curso, nós tivemos muitos conflitos, muitas coisas a gente não entendeu e a gente foi buscar ajuda e a gente percebe que a gente cresceu. Se a gente for olhar dentro da nossa profissão, do nosso trabalho, que é uma segunda lei, que ela é extremamente importante para o nosso planeta, dentro do nosso trabalho, quanto que nós já crescemos, a gente consegue dimensionar isso, a nossa experiência. E a gente sabe que não para por aqui, vai ter muita coisa lá pela frente, a gente vai ter que acompanhar essa evolução. Espiritualmente, a gente consegue dimensionar isso? A gente consegue parar e ver, hoje eu sou melhor nisso do que eu fui lá atrás, espiritualmente falando, vocês conseguem dimensionar? Ou vocês nunca pararam para pensar isso? Porque assim, eu estou falando isso porque eu acho que o nosso grupo é um grupo muito, muito feliz. Por quê? Alguns de vocês estão afastados do centro espírita, e eu estou internada dentro do centro espírita, eu falo que a gente está internado, porque a gente está lá todo dia, a gente precisa aprender todo dia. E o que eu percebo nesse grupo é que todo esse afastamento, vocês estão muito conectados com a espiritualidade. Vocês estão até mais conectados com a vida espiritual do que muitas pessoas que estão lá dentro, entendeu? Então, eu vejo muito avanço na gente, assim, entre nós, espiritualmente. Mas eu queria que vocês falassem isso, que vocês me falassem o que vocês sentem a respeito disso. Olha, eu posso começar aqui. Uma palavra que você falou, cara, acho que o Sidney também, acho que todo mundo falou aqui, vai, que é a palavra ação. Tá? O planejamento envolve ação. E o que eu costumo dizer, bom, aí fazendo um paralelo aí com a física, ela explica muito bem que existe uma diferença clara entre movimento e ação. Movimentar, você pode se movimentar de qualquer jeito. Tá? Para frente, para trás, para o lado. E no frigir dos ovos, no final do dia, por exemplo, como o Sidney falou, no final do dia você não saiu do lugar. Ou só patinou, você só ficou encerando ali, só se movimentando. Ação concreta, não. Essas pequenas coisas que o Sidney falou, é a direção. O que é vamos pensar na evolução como um rio fluindo. Desde a nascente, que é você nascer simples e ignorante, até chegar na evolução final. As pequenas ações são as pequenas partículas da água ali, que vão ter uma agitação ali local, ali pertinho, se você olhar microscopicamente, tá uma para um lado, outra para o outro, uma para cá, uma que bate na outra, uma que sobe, uma que desce, uma que vai, outra que vira. Mas se você olhar o grosso do rio, ele flui. Essa é a diferença entre o movimento e a ação. Localmente você pode se movimentar, mas você tem que ter um norte. Aquilo que o Sidney falou lá atrás, no episódio lá atrás, você tem que ter um olho onde você quer chegar. Se seguir no curso do rio, o curso da evolução, você tem que coordenar da melhor maneira possível, o máximo possível, as suas ações naquela direção. Pode desviar um pouquinho, vai ter um pouco de movimentação que não vai efetivamente gerar uma ação? Vai. Mas no grosso você tem que pensar, não, no grosso eu tenho que ter esse que você falou, planejamento espiritual. Olha, eu vou ter um deslize ali, de vez em quando. Puxa, nossa, eu briguei com aquela pessoa, lembrei que o final do dia, que nem o Sidney falou, olha, chegou no final do dia, eu fiz o meu exercício de consciência, nossa, amanhã sem falta eu vou ligar para aquela pessoa, vou pedir desculpas, vou falar que tá de cabeça quente, será que ela não está agora? Pega o telefone e já liga. Mas assim, o vai e vem local é
normal, é inerente ao nosso estágio evolutivo, mas a gente não pode perder esse lance da ação. A gente pode ter um pouco de movimento local? Pode, mas a gente não pode nunca perder o foco da ação, perder o bonde aí da evolução. Isso é importante. Olha, para mim, ser espírita, eu vou fazer até meio que um trocadilho aqui. Ser espírita é questão de espírito. Não é a questão do local, não é a questão de conhecimento, não é a questão da declaração de, eu sou espírita, né? A gente já comentou várias vezes aqui, né? Tem muito ateu que é mais espírita que até nós mesmos, né? Por quê? Porque ele está justamente ligado no que o Zé comentou, que todo mundo já comentou. Ser espírita é ter ação bondosa, é ter ação caridosa, é pensar no outro, é melhorar, é pensar na coletividade. E isso já está mais que escrito, está escrito em todas as obras. A gente só vai evoluir se todo mundo evoluir junto. Não adianta a gente pensar que, não, eu vou fazer dessa minha encarnação a encarnação e vou sair daqui direto para um mundo feliz. Esquece. A gente tem um compromisso que a gente assumiu com um monte de gente aqui. A gente só vai seguir quando todo mundo seguir junto. E todo mundo seguindo junto é onde o planeta vai evoluir também. A gente tem vários compromissos que a gente não leva em conta. Mesmo porque, né, quando a gente olha aqui para o nosso estágio evolutivo, né, carimbinho, quando a gente olha para o nosso estágio evolutivo, a gente não tem condição, primeiro, de alcançar grandes voos, e segundo, que a gente tem uma dependência grande de outros. Né? Como que a gente vai evoluir? Como que a gente vai fazer caridade? Às vezes até tem algumas pessoas, né? Não vamos falar de religião, mas vamos falar de um ermitão, por exemplo. O cara decide morar no meio do mato, que vai elevar o espírito. Não vai elevar o espírito. Não tem como. A gente só vai elevar o espírito através da caridade, através da ação. Você vai fazer ação para quê? Para quem? Né? Não tem ação envolvida, não tem evolução. Né? Até uma vez eu assisti uma palestra aqui na cidade vizinha, num centro espírita que tem lá, e o cara ele falou uma coisa muito legal, assim, a gente já ouviu várias vezes também, mas acaba recordando, né? Ele fala assim que a gente está aqui para evoluir, e quando eu vou evoluir, eu vou alcançar algo lá em cima, né? Vou pegar lá em cima. Só que em vez da gente pegar com as duas mãos, pega com uma mão só e deixa a outra para baixo para alguém agarrar na sua mão para você levar junto. Né? Vai ser uma corrente, né? Um puxando o outro. E a gente tem esse compromisso. Acho que a gente acaba esquecendo, né? A matéria faz com que a gente seja muito individualista, pensar só no nosso umbigo, quiçá pensar aqui em quem está dentro da nossa casa, né? Mas o nosso compromisso não é só entre nós aqui, os conhecidos. A gente tem um compromisso muito maior com todo mundo, inclusive com o planeta, né? E da mesma forma que se a gente não segue o ritmo do planeta, a gente vai ser chutado para fora. Se a gente não seguir o ritmo dos outros, a gente vai ser chutado para fora, porque tá todo mundo tentando se ajudar, mas só é ajudado quem quer. Lembrei de uma música aqui, uma letra do Skank. Não sei se vocês vão lembrar, o Esmola. Uma hora que ele fala assim, eu peguei aqui, vou ler aqui para ver direitinho as palavras lá do Samuel Rosa. Vocês vão lembrar. Se o país não for para cada um, pode estar certo. Não vai ser para nenhum. Se eu consigo medir, eu acho que isso é muito recente, assim. Tem sido um movimento dos últimos 4, 5 anos, assim. Justamente por isso que o Alexandre falou. Você ser religioso lá no meio do mato, em que você não convive com ninguém, é fácil, né? Então, foi quando eu decidi voltar meus olhos para a sociedade de novo. Voltando os olhos para a sociedade, eu faço esse exercício de analisar. Então, você falou sobre a meta, sim, eu consigo analisar se eu estou em direção à minha meta. Acho que eu evoluí alguma coisa nesses 5 anos, porque eu
por natureza, né? Eu sou muito enfático, muito intenso no meu jeito de falar e tal. E por várias vezes eu acabo sendo mal educado, sendo grosseiro com as pessoas. Então isso é um exercício que eu ainda preciso correr atrás e acho que vou ter que correr atrás o resto da vida, né? Mas a grande meta, o grande objetivo lá, esse eu acho que eu consigo medir. É isso. Tem dias que eu considero que avancei, tem dias que eu considero que dei 2 passos para trás, né? Acho que isso é meio natural com todo mundo. É importante a gente ver, né? Porque a gente vai entrar no tema de querer, saber e amar, né? Porque nós estamos aqui para isso. Né? O que nós queremos? Porque antes da gente reencarnar, nós fizemos uma listinha lá na espiritualidade, por que nós precisávamos reencarnar? O que eu quero? Por que eu preciso dessa vida? Porque a gente sabe que a nossa evolução é aqui, no planeta Terra, né? Como vocês falaram, não adianta eu querer ir lá para mundos felizes se eu não cumprir a minha tarefa e a minha jornada aqui. Eu só passei de plano primitivo para expiações e prova quando eu dominei ali aquela parte dos elementais, de tudo que envolvia o plano primitivo, para eu galgar para um plano de expiações e provas. E eu só vou poder ir para um plano de regeneração quando eu já tiver dominado bastante, né? Quando eu já tiver provado e expiado tudo aquilo que eu determinei. Só que existem as distrações, existem as paralisias. Né? Então, a gente vai falar aí dos paralíticos, né? Que Jesus curava os paralíticos. Então, quais são os momentos em que nós estamos paralisados? Será que nós já paramos para perceber isso? Porque a dor chega quando a gente está meio paralítico. Né? A gente vê aí em diversas literaturas, se você estiver nesse fluxo que o Alexandre falou, do rio, se você estiver seguindo em frente, se você estiver certinho, a dor não vem. Né? Porque você está ali andando, né? E a gente tem até a historinha lá do cajado das ovelhas, né? Quando a ovelha sai lá do rebanho, tem o cajadinho que vai e recebe um cajadinho no bumbum para ela poder seguir reto. Então, é a dor que chega, é a dor que nos impulsiona muitas vezes para essa evolução. E as pessoas, elas têm muito preconceito com relação às aflições. Quando eu falo para vocês que eu não gosto de coach, nem coach espírita, são essas pessoas que vendem ilusões. Então, elas querem trazer para a gente um mundo de felicidade ou um planeta elas já pulam de um planeta de regeneração, de um planeta de expiações e provas mesmo, gente, porque a maioria de nós estamos passando por aflições ainda, nós estamos resgatando. A maioria das pessoas estão resgatando. E eles querem pular de expiações e prova para mundos felizes, trazendo uma felicidade que ainda não existe e que a gente também não tem como suportar. Porque a gente ainda não dominou esse mundo de expiações e provas, a gente ainda não resgatou uma porção de coisas. E que é muito bonito e muito importante, porque a beleza do espírito é você passar pelas tuas provações e falar, eu consegui. É você criar essas metas, né? Então, as histórias dos paralíticos, dos cegos, dos aleijados, né? A própria história do Zaqueu. Nenhum momento Jesus foi atrás deles, porque Jesus falou, não, estou vendo um paralítico ali, eu vou lá. Não. Eles que buscaram Jesus. Eles foram atrás. Eles esperaram, né? Só que Jesus é tão respeitoso que Jesus sempre fez o convite. Você quer ser curado? Né? Até as pessoas brincam, falam, mas Jesus já sabe o que ele queria, por que pergunta? Porque tem que nascer da vontade da pessoa, ela tem que querer, ela tem que ir atrás, né? Então, ele faz o convite, mas ele dá a oportunidade dela escolher. Só que a gente, muitas vezes, faz escolhas erradas.
Só que quando a gente percebe que vai haver um sofrimento, vai haver uma paralisia muito grande, a gente vai ficar muito tempo parado, a dor vem para dar uma sacudida aí no espírito. Então, eu até estava conversando com meu amigo, com o Jair, eu até perguntei se ele não queria fazer comigo esse tema, se ele não queria ser convidado, porque é muito disso, dessas paralisias, né? E eu falei assim para ele, todos os dias eu me pergunto aonde que eu estou paralítica. Porque a gente acha que a paralisia é só a física, e às vezes o paralítico físico, ele tem muito mais força de vontade, ele transforma muito mais a matéria do que a gente que tem um corpo perfeito. Então a gente vê muito o físico, mas às vezes a paralisia está na alma, às vezes está nas emoções, né? Às vezes está nos nossos sonhos, porque às vezes a gente para até de sonhar, ou a gente tem vários sonhos e não corre atrás. Então, eu queria ver com vocês aonde que vocês acham que vocês estão parados. Se vocês já pararam para se perguntar isso, eu estou parado nesse plano e eu preciso dar um jeito nisso. Olha, vocês estavam falando aí, eu lembrei, eu peguei aqui na internet, esse negócio de ficar parado. Eu peguei aqui a passagem do paralítico, lá em Cafarnaum. Os caras desceram o cara pelo telhado. Eu fico imaginando a cena, isso há 2000 anos. Um paralítico. Bom, primeiro, o cara não anda. Então ele tem que achar os parceiros lá, os parça, para pegar o cara, e chegaram lá em Jesus, tinha uma multidão, não estavam cedendo passagem pro cara. Os caras pensaram duas vezes. Galera, vamos subir ali no telhado? Vamos embora. Subiram com o cara, desceram o cara ali pelo telhado. Falei, cara, desce lá que você vai ser curado. Gente, acho que vocês estão falando, a Carla falou em parada, então, assim, eu fico imaginando essa cena. Esse é o exemplo, assim, esse podia ser aquele famoso slogan, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Esses caras não desistiram nunca. Não pararam em nenhum momento. Nada pararam eles ali. A dificuldade do cara ser paralítico, o fato de ter uma galera na frente dificultando a passagem. Gente, vamos subir pelo telhado, onde dá um jeito e desce o paralítico, e o cara foi curado, claro. Assim, mas que às vezes, fui eu, Carla, que foi o negócio do rio. Aí, na hora que você estava falando, eu lembrei outra coisa, assim, o que faz a gente parar também? Como o rio, a gente tem que tomar cuidado com aquela famosa curva de rio. Que na curva de rio as coisas param. Por quê? Porque existe aí um pouco na explicação, quando qualquer líquido, quando ele encosta em uma superfície sólida, ele adere, ele fica com a mesma velocidade da superfície sólida. Então, se você tiver muita curva, ele vai ficar devagar, e o devagar famoso quase parando, e as coisas se acumulam ali. É isso que a gente tem que, de repente, evitar, as curvas de rio. Se de repente a gente está vendo ter uma curva, de repente até você mudar um pouco ali a geografia do leito para que naquele ponto não se acumulem, acho que vale a pena. Então, onde que a gente para são essas curvas do rio que a vida nos traz. Acho que é isso que nós temos que tomar cuidado. Me permite? Eu acho que a gente tem que construir um alicerce sólido, né? É o ponto principal. Muita gente, e aí a gente vê justamente muita gente sofrendo, suicídio, depressão e tudo mais, porque as pessoas constroem alicerce na areia, né? Então, qual que é o objetivo de vida da pessoa? O objetivo da pessoa é ganhar dinheiro. É o objetivo de vida, ela foca todos os esforços em dinheiro. E aí ela toma um cambau, né? Toma uma rasteira, perde todo o dinheiro. Qual que vai ser a motivação da vida dela? Acabou. O que ela estava perseguindo não tem mais. Não tem mais motivo. Já era. Né? Quando você você estabelece a sua fundação na matéria, a matéria vai ser tirada. Ou agora ou depois. A gente não vai levar a matéria embora. Se você coloca toda a sua razão de viver aqui que vai ficar. Né? Então, onde que a gente tem que fundamentar a nossa ação? E justamente, para a gente poder evoluir, a gente não tem que interagir com pessoas, a gente não tem que ajudar, a gente não tem que
ser caridoso, a gente tem que fundamentar a nossa vida, nosso alicerce, justamente nas pessoas. Porque as pessoas que estão aqui para a gente interagir, as pessoas que estão aqui para ajudar, estão aqui para serem ajudadas. Né? De novo, a gente só vai caminhar se todo mundo caminhar junto. Não adianta eu pensar que eu vou fazer uma encarnação meteórica. Não é por aí. Zé? Eu vou só ler aqui a passagem. Eu tenho aqui meu banquinho de passagem. Eu já falei isso para vocês. Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Eu, de minha parte, estou parado em tantos pontos que é melhor nem comentar. Não, eu acho assim, a gente não entende algumas coisas, né? A maioria da nossa lerdeza ou da nossa inércia é por não entender, por não se posicionar. E aí, quando você passa a ter compreensão das coisas, aí você fala assim, ah, era isso. Puxa vida, quanto tempo eu perdi, né? Eu citei aqui outro dia, e eu nem quero discutir se a história é real ou não, e, enfim. Mas a motivação de Noé para construir a arca por 40 anos, e cada um que passava falava assim, ô, você tá aí ainda? Não vai dar certo esse negócio não, cara. Aí eu falei, não, beleza, obrigado. Aí todo mundo passa e fala assim, ó, isso aí não vai funcionar. Você levar 40 anos para fazer o negócio no braço, eu entendo que é ficção e tal, né? Eu estou me referindo ao filme. E só que eu entendo isso como esse motor, né? O motor dele era muito forte, o objetivo era muito forte. Então não importa quanto tempo leva. Ou o caso que o José acabou de citar aí. Então, assim, dia desses eu vi sobre o Covid, eu acho que vocês viram também, um menino que escalou a fachada de um hospital para poder ver a mãe que tinha morrido de Covid. Ele só queria ver o corpo. E ver o corpo para ele foi motivo suficiente para escalar a fachada, acho que 4 ou 5 andares do hospital. Ele só queria estar ali. Se sou eu que estou passando do lado, falo assim, meu, peraí, deixa eu arrumar a escada para você, eu te coloco lá. Porque, obviamente, ele não poderia subir, porque senão ele se contaminaria, né? Mas, assim, e acredito que seja a mesma força que tem quando alguém que você ama muito tá doente ou está em perigo, entendeu? Não importa qual esforço necessário, você vai querer estar ao lado daquela pessoa. Você vai querer estar ali para dizer, olha, estou aqui, quero te ajudar, vamos lá e tal, isso aqui. O motor é muito forte, né? A gente nunca, normalmente a gente acha que não tem esse motor. E isso eu acho que a gente deveria procurar. E concordo com o Alexandre, esse motor não está aqui. Esse motor não é coisa, né? Esse motor não é depender do outro. Ou jogar todas... Tem gente que faz isso, né? Que fala assim, a minha felicidade depende da minha mãe, a minha felicidade depende do meu marido, do meu filho. Então, transfere para o outro algo que deve ser seu, né? Existe até, acho que deve ter isso, né? Aquela síndrome de ninho vazio, né? Que os pais sentem quando os filhos saem de casa para casar, para fazer faculdade, para viver a sua vida. Para mim, eu entendo o sentimento, mas eu percebo que é isso. É uma pessoa que transferiu, né? Toda a razão de vida dela para o filho. Aí o dia que o filho não está mais ali, que é o caso que o Alexandre citou, aí fala assim, e agora? O que eu faço da minha vida?
aí nem o casamento serve mais, né? Aí você olha para o lado, a pessoa com a qual você casou fala assim, nossa, que horrível estar aqui, entendeu? Sendo que aquela pessoa foi a que te proporcionou todas as emoções que você teve até então. Outro ponto que eu queria levantar aqui, não sei se eu vou invadir o seu tema, Carla, mas é que a gente já vem esquentando esse assunto há algum tempo, né? Sobre a emoção. Eu acho que as pessoas, em geral, não estão preparadas para a vida. 95%, 99% não estão preparadas para as coisas cotidianas, né? Então, por isso sofre, por isso erra, etc e tal. Mas eu acho que um grande motor da vida seria essa emoção, né? Então, assim, o que te emociona? Pode ser o menino lá do Nordeste que quer dançar balé no Bolshoi, lá de Santa Catarina, mas não tem dinheiro. Essas histórias que a gente vê todos os dias no noticiário. E aí, de repente, o menino está em Leningrado, estudando no Bolshoi real, porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Né? Eu acho que as pessoas deveriam buscar o que as emociona. Porque a emoção é um grande motor, seja ele qual for, né? Vai ter gente que é o trabalho, vai ter gente que é uma habilidade, vai ter gente que é um amor, e por aí vai.